Beleza, só um minuto. Bem, pessoal, nós vimos aqui durante o nosso curso muitos dos procedimentos no campo da administração, muitas ferramentas que a gente chama clássicas, né, ou tradicionais. Porém, nos últimos anos, principalmente a partir do ano 2000, aqui no Brasil, a partir do ano 2012, 2014, a gente começou a observar o avanço que a gente vai chamar dos novos modelos de negócios, que são as chamadas startups, né? Que são negócios que são criados de uma certa forma muito rápido, bem mais rápido que uma estrutura de um negócio convencional, e que apresenta, a depender do tamanho e da funcionalidade, uma estrutura administrativa, organizacional, bastante singular, bastante diferente em comparação com os modelos de negócios tradicionais, tá? Que é o que a gente vem chamar das teorias modernas, ultramodernas hoje. Que a gente vai discutir aqui, então, brevemente, o que a gente pode dizer, o que está bombando enquanto modelo de negócio aí recentemente, tá? Há um aspecto interessante desse tipo de ferramenta, que é inverter a lógica, né? Mas que perpassa sempre uma tentativa de validação no mercado. A gente chama muitas vezes de brainstorm. O que é um brainstorm? É até uma ferramenta usada pelas empresas, muitas vezes, para captação de ideias, de proposições. Essa ferramenta chamada de brainstorm. Como que vocês definiriam ou fariam uma tradução literal aí dessa expressão brainstorm? Tempestade de ideias. Exatamente. Uma tradução literal é exatamente isso, né? Uma tempestade, storm, de ideias, né? Cerebral, brain. Ou seja, o que isso tem a ver, essa tradução literal, com uma dinâmica? Tempestade de ideias. É criar um ambiente em que as pessoas se sintam motivadas para emitir as suas ideias, os seus pensamentos. Isso envolve. Só um minutinho aqui, pessoal. Saiu da minha tela aqui, peraí. Essa tempestade de ideias, o que ela envolve? Ela envolve um esforço para que as pessoas não sintam intimidadas ou receosas de falar aquilo que pensa, do ponto de vista de ideias, de proposições. Isso, há uns anos atrás, teve uma publicidade do próprio Sebrae, em Minas Gerais, que me chamou bastante atenção. Eu acho que eu estava em Belo Horizonte, eu não me lembro exatamente se eu vi em Sete Lagoas ou em Belo Horizonte, que dizia o seguinte, uma campanha publicitária do Sebrae, que dizia assim, olha, pais, né? Mãe, pai, se o teu filho, adolescente, passa tendo ideias mirabolantes, falando de protótipos absurdos, pensando em coisas doidas quando está no banheiro, traga ele aqui, né? Ou seja, traga ele aqui no Sebrae. Essas ideias mirabolantes nós queremos ouvir. Ou seja, o que era essa campanha do Sebrae? Era dizer o seguinte, olha, aquela fase criativa, né, se é que temos uma fase mais criativa da vida, que o adolescente passa a ter ideias de negócios, aquelas ideias que são vistas até como ridículas, muitas vezes no senso comum, nós do Sebrae, nós estamos querendo ouvir essas ideias. Porque são essas ideias mirabolantes, essas ideias absurdas, ridículas, que na verdade podem surgir novos produtos, novos serviços. Então, essa é a filosofia, muitas vezes, do brainstorm. O que as empresas fazem? Muitas vezes, algumas empresas, elas reúnem um grupo de trabalhadores, apresentam um determinado problema, por exemplo, né? Seja um problema num processo produtivo, num produto ou num serviço, e pede com que os funcionários sugiram ideias sem ter receio de que a sua ideia seja apresentada. Então, o brainstorm ele cumpre um papel inicial de, olha, não vamos inibir nenhuma ideia. Então, é como se fosse uma tempestade, um vômito de ideias. Então, as pessoas vão propondo ideias, e essas ideias, na fase inicial, elas não sofrem nenhum tipo de censura.
Então, pode ser a coisa mais absurda do ponto de vista operacional, no momento. Pode ser a coisa mais inviável do ponto de vista financeiro do momento, mas não importa. Agora é hora de registrar ideias. Depois que todas essas ideias são registradas, aí inicia um processo de validação, de análise das ideias, a partir das oportunidades, dos custos, da sua operacionalização. Tá? Essa dinâmica, ela segue um propósito de dizer o seguinte, olha, vamos sair daquele preconceito, muitas vezes, de dizer, olha, isso que você está falando vai dar errado. Vamos incentivar as pessoas a participar. Né? Então, isso está presente dentro do modelo japonês, né? O modelo japonês fez muito isso e começou a ser apropriado hoje a partir das startups. Então, por exemplo, a gente vai discutir agora as questões das startups, mas a lógica da startup, num sentido bem raso do termo, bem reducionista, é mais ou menos isso. Só que, mais do que uma ideia, vamos transformar essa ideia num protótipo, num produto, num serviço, e vamos lançá-la o mais rápido possível no mercado. E quando a gente lançar no mercado essa ideia, esse negócio, a gente não vai lançar um produto bruto, a gente não vai lançar um produto refinado, acabado. A gente vai lançar, às vezes, uma ideia bruta e ver qual vai ser a adesão dos possíveis clientes e consumidores dessa ideia. E a partir da adesão, nós iremos começar a melhorar o produto ou o serviço, nós iremos começar a avançar em termos de captação de recursos e adaptação a partir do que a gente vai chamar do feedback, do retorno dos consumidores. Ou seja, é uma estratégia completamente diferente do modelo de plano de negócios que nós vimos aí nas videoaulas anteriores. Porque o modelo de plano de negócios, ele assume um papel formal, de uma certa forma bastante sistematizado e criterioso para lançar um produto ou um serviço no mercado. Já o modelo de startup, muitas vezes voltado nesta ideia de um protótipo rápido, é o contrário. Olha, vamos gastar menos tempo planejando, vamos gastar menos tempo investindo recursos para lançar o mais rápido possível no mercado essa proposta e ver, a partir do retorno dos possíveis consumidores, se isso tem aceitação. Ou seja, né, se vai viralizar. E aí, a partir do retorno, nós iremos, muitas vezes, investir. Claro que eu estou falando de uma forma bastante simples, e nem sempre todas as startups se movem dessa forma, tá? Tem startups que faz plano de negócios e que já entra com um produto, muitas vezes, numa versão já acabada, né? Mas eu estou dizendo que a maioria das startups, muitas vezes, elas tentam se organizar dessa forma, principalmente por uma questão de recurso, né? E aí, isso voltado, muitas vezes, por uma questão, principalmente para reduzir custos, né? Ou seja, minimizar um risco. Ou seja, como é que eu minimizo um risco? Eu lanço um protótipo com pouco recurso, e se esse protótipo não der certo, o que eu perdi? Eu perdi tempo, né? Eu perdi energia, mas eu perdi pouco recurso, porque o recurso colocado nesse negócio ele foi mínimo. Então, essa é muito uma ideia que a gente vai chamar, isso é um dos livros que vão ilustrar essa filosofia, que é o que se chama do Lean Startup, ou organizações enxutas, muitas vezes, né? Que é lançar um protótipo rapidamente, com pouco investimento, com pouca estrutura, e observar como que o público-alvo vai responder a essa proposição. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, quem tiver interesse, obviamente, nesses modelos de startup, vocês podem indicar a leitura desse livro, né, que vocês conseguem muitas vezes até encontrar online aí, tá? Eu vou trazer alguns exemplos, mas antes disso eu abro para vocês. Fiquem à vontade para trazer comentários, observações a respeito desse modelo de negócio que nós estamos observando avançar hoje. Professor, os food trucks seria considerado entrando nesse ramo de startups? Aí entra um ponto interessante. As estruturas do food truck.
Hoje em dia, para você, dependendo da maneira como você entrar no mercado, isso pode ser um plano de negócios, e dependendo da maneira como você entrar no mercado, isso pode beber das filosofias do que a gente vai chamar de organizações enxutas. Por exemplo, se eu começo a vender na minha casa sanduíches, ou sei lá, churros de chocolate, por um aplicativo, e eu uso a minha cozinha, né? E aí quem é da engenharia de alimentos sabe, né, que isso tem várias implicações legais. Eu uso a minha cozinha aqui para vender churros e no meu aplicativo. Qual que é o custo que eu estou tendo de abrir um negócio vendendo, sei lá, churros e para chegar estou trazendo esse exemplo para chegar nos food trucks, tá? Vamos pegar esse exemplo primeiro dentro de casa aqui. Eu começo a produzir churros e começo a vender churros online. Ou seja, quem quiser, vou entregar. Qual que é o custo que eu tenho para montar um negócio desse? Usando a minha cozinha e vendendo por um aplicativozinho de celular, por exemplo. O meu custo é alto ou é baixo para montar uma estrutura de negócios como essa? Baixíssimo. Teoricamente é baixíssimo. Eu posso eu mesmo criar um aplicativo ou contratar um programador para criar um aplicativo simples, divulgo o aplicativo, obviamente, pelo Instagram, ou então eu nem preciso criar um aplicativo. Eu uso, sei lá, Instagram, YouTube, Facebook, Google Ads, né, para divulgar que de segunda a sexta-feira, ou de segunda a segunda, eu faço churros recheados. Ou então eu entro num aplicativo de comida, né, sei lá, iFood. Qual é o custo que eu tenho? Mínimo. Vai dar certo? Não sei. Eu preciso saber se a cidade que está interessada, o local que está interessado, vai gostar. Para quê? Aí a pergunta é, para quê que eu vou montar uma loja física, contratar funcionário, por exemplo, ter que escolher um ponto que leve em consideração a possibilidade de um estacionamento. Para que eu vou ter que adaptar a toda uma legislação sanitária? Para que eu vou ter que ter, por exemplo, sei lá, talvez um engenheiro de alimentos, melhorando o processo ou não, para lançar um churros? Para que eu vou entrevistar pessoas para ver se essas pessoas querem comprar um churros, sendo que eu posso fazer isso de maneira informal e ver se essas pessoas têm interesse, ao invés de entrevistá-las, antes de montar esse negócio, já lançar um negócio no mercado. Ou seja, que eu vou fazer um plano de negócios, sendo que o meu plano de negócios, entre aspas, né, já pode ser a criação desse negócio rapidamente. Veja bem, isso tem sérias implicações legais, tá? Do ponto de vista da vigilância sanitária, isso tem várias implicações, né? Mas assim, considerando transgressões éticas e legais, isso é o modo mais rápido de eu montar um negócio. E ver se as pessoas têm interesse nesses churros. Se der certo, ou melhor, se eu começar a vender muito e a procura aumentar, o que eu posso fazer? Eu posso formalizar esse negócio. Aí eu posso ter uma cozinha industrial, posso conseguir a emissão de um CNPJ com laudo para emissão de nota fiscal e tudo mais. Mas o que eu estou fazendo? Eu inverti o processo. Primeiro eu lancei no mercado e depois, a partir da validação do mercado, eu me regularizei. Volto a dizer, do ponto de vista legal, isso não é legal, né? Porque isso não segue todos os protocolos da vigilância sanitária, da normatização, da formalização. Mas é isso que a gente tem visto a todo momento. A todo momento. Quem compra por iFood, por exemplo, pelo próprio iFood, pode observar que muitos desses negócios, onde é a cozinha? Né? Onde é a cozinha desses negócios? Enfim, então assim, é um modelo que tem crescido muito. Isso tudo para chegar no food truck, tá? E o food truck? Veja bem, o food truck, se eu tiver que comprar um carro de food truck, realizar a readequação física desse carro, contratar um funcionário, conseguir uma licença, porque eu não posso parar o carro em qualquer lugar da cidade. Do ponto de vista legal, isso não é permitido. Eu preciso de uma autorização da prefeitura para parar o estabelecimento num determinado local, né? Seguindo todas essas exigências, isso não é uma coisa barata. Claro que talvez isso pode ser mais barato do que eu construir um prédio ou um estabelecimento, né? Físico, com toda uma cozinha específica. Mas o próprio food truck,
ele já tem um custo, não é uma coisa barata. Então, o food truck, ele é um modelo híbrido, mas ele também exige, muitas vezes, uma estrutura mínima necessária que envolve um determinado investimento e que perpassa, de uma certa forma, um plano de negócios. Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem antes de investir numa estrutura de food truck? O que as pessoas podem fazer para diminuir esse risco? Ainda que o food truck ele tenha um custo menor do que uma loja física, logicamente, de um modo geral, né? O que as pessoas fazem, muitas vezes, para validar um negócio no modelo mais próximo dessa organização enxuta? Você fala aquele carrinho de cachorro-quente? Sim, o carrinho ainda assim é um custo, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu carro, montar uns produtos e começar a vender. Isso é legal? Na maioria das vezes, não. Mas eu digo o seguinte, isso é um modelo que eu lanço um protótipo no mercado e vejo a validação. Se eu descubro que nesse local, sei lá, na frente da UFSJ, se eu vender pastel 5 horas da tarde, na segunda-feira, vou ter adesão, aí o que eu faço? Eu posso conseguir lá um carro, um food truck e tudo mais, e formalizo esse tipo de estrutura. Então, o caso do food truck, sim, ele é um modelo meio híbrido, a depender dos custos, né? Ele tem a flexibilidade da localização, ou melhor, da facilidade de locomoção, diferente de uma loja física, mas ele também exige um investimento, né? Mas sim, ele pode entrar nesse modelo híbrido aí, a depender do custo de investimento. Se comparado com uma loja física, sim, ele está mais próximo de um modelo de Lean Startup, de organização enxuta. Se comparado com a possibilidade de eu usar o meu carrinho, a minha bicicleta, para vender com custo menor, ele já exige um pouco mais de investimento, tá? Então depende do parâmetro de comparação e muitas vezes do grau de investimento. Diferente, por exemplo, do que a gente está observando desses aplicativos iFoods. Aí já é diferente. O cara produz na cozinha dele e vende online. Ou seja, um custo mínimo, um modelo muito próximo à estrutura de uma organização enxuta. Se bombar, ele pode partir para uma loja física ou ele pode formalizar o negócio dele, seguindo ali todos os protocolos legais de vigilância sanitária, de tributação e assim vai, né? Mas esse é o modelo que nós estamos observando hoje. A criação de organizações, isso sempre existiu, tá? Não é nada novo, não é nada novo. Sempre existiu. O sujeito que vive na informalidade, ele sempre se organizou dessa forma. O que tem de novo agora é o potencial das redes, da internet, das redes sociais, que é o quê? A criação de produtos e serviços no âmbito da tecnologia. Isso é novo. Né? E mais, novo porque sempre existiu websites, compras online, sempre que eu digo, né? Desde que vocês são pequenos, a maioria de vocês, desde a década de 90, a gente tem um mercado de e-commerce. Só que esse mercado de e-commerce tem crescido substancialmente. Neste período de pandemia que ainda estamos inseridos, ele explodiu ainda mais. E um fenômeno recente, dos últimos anos para cá, são os aplicativos. Algo que a gente não via há 15 anos atrás, ou muito pouco. Hoje não. O potencial de aplicativos para compras, né? Um e-commerce a partir de aplicativos. E serviços a partir de aplicativos. Né? Isso foi uma revolução em termos de negócios. E é o que acontece com muitas das startups hoje. Uma startup que pode ter um número de 2, 3, 4 programadores, por exemplo, ou às vezes um programador só, e criam produtos ou serviços no mercado, lançam esses produtos ou serviços no mercado com um tempo recorde, e a partir dos retornos dos clientes vão melhorando o aplicativo. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje no sul de Minas, e aqui na minha cidade tem uma garota que ela ficou bastante famosa no Brasil. Ela criou um aplicativo no ramo das ciências agrárias, e esse aplicativo dela monitora o volume de água no meio agrário. Então, ela criou um aplicativo juntamente com pesquisadores da Embrapa, em que ela utiliza, por um processo de monitoramento de solo, e ela instala, por exemplo, numa fazenda, numa determinada produção, aparelhos que mensuram o volume de água. E aí o produtor, dependendo da cultura que ele trabalha, obviamente,
ele não precisa ficar, entre aspas, preocupado se choveu numa região, já considerando um grande produtor, e a outra não. Ele consegue, por um aplicativo do celular, monitorar como é que está a densidade de umidade da sua cultura em regiões. E aí ele consegue, por meio de um processo de irrigação, manter a cultura dele equilibrada, né? Acompanhando as questões climáticas de chuva ou não. Então, o que ela fez? Ela criou um aplicativo de celular, juntamente, claro, com apoio de inovação, aí, no caso da Embrapa, né, e teve, eu acho que, outros parceiros, e montou uma empresa. Então, a empresa dela vende hoje esse serviço, o serviço para médios e grandes produtores. Né? Ou seja, o modelo de startup enxuta, que hoje ela já tem um quadro grande de funcionários, né? Mas começou ali com um aplicativo de celular, para monitorar, por exemplo, as questões de volume de água, né, numa determinada cultura. Trazendo só esse exemplo aí para mostrar que isso é muito comum, né, isso tem avançado nas ciências agrárias e principalmente no ramo de engenharia de alimentos, a quantidade de aplicativos que a gente observa aí nesse tipo de modelo de negócio. Pessoal, abro aí para comentários, observações. Dei um comentário? Eu vou trazer um outro exemplo para vocês, próximos a esse modelo de startup, que saiu do modelo de... ou melhor, né? Esse modelo de organizações enxutas, mas que está relacionado a uma estrutura de loja física. Essa é uma marca de sapatos, né? Sapatilhas. La Brigitte, de um casal de amigos. O que eles fizeram? Eles queriam montar uma loja para produzir sapatilhas femininas. Só que o processo de produção de uma sapatilha, o processo de criação de uma loja física, o processo de contratação de mão de obra, de venda, de publicidade, não é algo barato. Exigiria o quê? Um criterioso modelo de plano de negócios. Até mesmo para poder pegar crédito, né, no setor financeiro, num banco, para abrir esse negócio. E o modelo arriscado, porque você pode gastar uma nota ali, seja comprando um produto ou produzindo esse produto e vendendo, né? E buscando uma loja física e tal. Então, o que eles tiveram de ideia? Vamos inverter o modelo e vamos tentar, a partir de uma estrutura de protótipo, de organizações enxutas, analisar a viabilidade deste negócio. Mais do que fazer um plano de negócios, vamos tentar validar esse protótipo, ainda que na informalidade, criando o quê? Uma loja fictícia. E o que eles fizeram, esse modelo? Eles compraram, por exemplo, sapatilhas de um determinado fornecedor, número X, sei lá, 100 sapatilhas, e começaram a vender entre conhecidos, amigos, e fizeram algumas divulgações online ali para ver qual que era a adesão da aquisição desse público. Mas não perguntando se a pessoa queria comprar, tentando vender. E o que eles observaram? Na região que eles estavam situados ali, eles compraram, sei lá, foram 100 pares e venderam em menos de uma semana todos esses pares. Ao ponto que eles não deram nem conta de atender a demanda. O que eles observaram? Naquela determinada região, opa, tem uma demanda aí para isso. E nós conseguimos vender com bastante facilidade esse modelo de sapatilha. Vamos agora, aí eles tiveram uma segunda ideia, vamos alugar um ponto provisório, né? Fizeram um contrato ali de 3, 4 meses, né? Conseguiram, obviamente, a negociação para validar. Colocaram essas sapatilhas e começaram a atender o público nesse ponto fixo ali da cidade. Bombou, né? Conseguiram vender, atender as expectativas. E aí eles saíram desse modelo informal e aí montaram um CNPJ, ou melhor, eles criaram um MEI, né? Um microempreendedor individual, venderam muito e aí viraram uma pequena empresa e constituíram, por exemplo, essa loja aí. Tá? Aí investiram na loja e tudo mais. Esse processo foi em 2015. De 2015 a 2019, eles montaram 3 lojas no Rio. Né?
Aí veio a pandemia, fecharam as 3 lojas agora. Mas, enfim, esse é um fato interessante para mostrar como que uma estrutura física, às vezes, pode ter a sua validade, a sua validação, a partir de protótipos iniciais ali, de experimentos iniciais, para ver a adesão do público. Tá? Que é muito essa lógica das startups. Então, por exemplo, eu quero criar um aplicativo de relacionamento. Ao invés de eu gastar rios de dinheiro com publicidade, contratando artistas, com uma plataforma e um banco de armazenamento gigante, eu posso lançar uma versão alfa do aplicativo, beta, e ver como que o público vai reagir a esse aplicativo. Se o aplicativo bombar, o que eu faço? Aí eu contrato programadores, contrato um sistema de armazenamento de dados e coloco publicidade. Então, é muito isso que nós estamos vendo hoje no mercado de startup. O lançamento rápido de um produto para validação. Tá? Claro que isso tem uma implicação. Qual que é a taxa de mortalidade desse tipo de organização, em comparação com organizações tradicionais, com estruturas físicas? Ela é menor ou maior, a mortalidade? Repete a pergunta, professor. Qual que é a taxa de mortalidade desse tipo de organização que lança um protótipo rapidamente no mercado? A mortalidade desse tipo de empresas, ela é maior ou menor do que as empresas tradicionais que fazem um plano de negócios, por exemplo, e lançam um produto no mercado com um plano de negócios? Acho que é maior, Por quê? porque não teve um estudo estruturado antes. E nesse estudo que você iria fazer, nesse plano de negócio, você teria que pesquisar já de antemão a lei da procura e oferta, né? Se você teria aí uma procura e se você teria demanda de mercado para poder suprir aquele investimento, né? É o que os grandes shoppings geralmente eles fazem antes de investir numa determinada cidade, né? Para ver se pelo menos nos próximos anos, né? Eles fazem geralmente uma projeção de 5 ou 10 anos, se eles vão ter aquele retorno do investimento, mesmo com as intempéries econômicas e tudo mais. Exatamente, exatamente. A mortalidade dessas organizações ela é altíssima. Então, tem estudos que mostram que 9 em cada 10 propostas de startups morrem, inclusive antes de nascer. Né? Por quê? Porque não há um estudo de investigação, não há um sistema criterioso de pesquisa. O ponto é, o que eu perco com isso, enquanto investidor? Se eu não coloco muita grana, né? Ou se eu coloco um valor X, eu perco tempo. Se eu estou disposto a perder tempo e não dinheiro, né? Claro que tempo é dinheiro, mas se eu estou disposto a perder tempo e não dinheiro, beleza, vale a aposta. Né? Então, é esse um modelo bem diferente do modelo de plano de negócios, que geralmente os modelos de plano de negócios convencionais, eles envolvem uma quantidade alta de investimento ali e que exige um processo mais criterioso. Agora, o que nós estamos observando hoje também? Modelos de startups que têm investimento alto e grana alta. Isso está acontecendo, lógico. Né? E que também perpassam um plano de negócios. Tá? Não quer dizer que toda startup não tem plano de negócios. Principalmente a partir de ideias que já deram certo. Então, por exemplo, vocês lembram da OLX? Vocês lembram da OLX? Claro que vocês devem até usar a OLX hoje. Mas vocês lembram como que começou a OLX ou não? Alguém lembra das primeiras campanhas publicitárias da OLX? Alguém assistiu alguma campanha publicitária da OLX? Era aquela imagem de coisas de casa, né? Uma coisa meio que fundo de garagem e, tipo, era aquela famosa coisa do tipo, se você tem algo que você não gosta, desapega, né? Anuncia, passa para outra pessoa. Era uma coisa meio que um pouco mais informal do que é agora, né? Exatamente.
Agora, quando a OLX lançou essa propaganda desapega, desapega, OLX, existiam outras plataformas que já faziam isso no mercado? Sim. Com certeza, muito antes. O próprio Mercado Livre funcionava dessa forma, muito antes. E o que a OLX fez? Uma plataforma muito similar, porém com uma campanha publicitária pesada, com uma nova plataforma. E algumas pequenas inovações, nada revolucionário. O que eles fizeram? Eles lançaram um produto que já existia no mercado. Qual foi a grande sacada? Uma forte campanha publicitária para adesão a um processo de mercado que já existia enquanto modelo. Então, essa é uma grande observação de como que há planos de negócios para investimento de startup. Eu imagino que vocês devem estar cansados de ver anúncios de publicidade do TikTok. Não sei se vocês recebem. Aqui é 24 horas. Eu recebo quase que 24 horas anúncios de TikTok. Vocês recebem também ou não? Como é que é os seus aí? Eu recebo bastante. E eu nem tenho TikTok. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Ali não é uma coisa intuitiva. O aplicativo ele pode ter surgido de forma intuitiva. Mas depois que eles viram o potencial do TikTok, o que estão fazendo? Provavelmente fundado em fortes planos de negócios. Campanhas publicitárias pesadas para adesão ao TikTok. Ou seja, esse modelo de negócio provavelmente surgiu de uma forma intuitiva. Só que a partir do momento em que ele foi validado, aí entra muitas vezes estruturas de planejamentos, de plano de negócio, de transformar essa plataforma aí numa outra plataforma padrão, sei lá, Facebook, Instagram, né? Com campanhas pesadíssimas de publicidade, pesadíssimas, né? Então, só para dizer que esses modelos eles não são excludentes. Quando a gente fala de plano de negócio, de startups, eles são distintos, mas em determinados momentos eles podem utilizar das duas ferramentas aí, tá certo? Lembrando que em alguns setores, por exemplo, é difícil tratar desse modelo. Então, por exemplo, se eu vou produzir soja, se eu vou produzir feijão, não tem muito o que fazer, senão um plano de negócios. Né? Eu já sei que essa cultura vai ter adesão, eu já sei o preço de mercado, eu já compreendo a compra, eu já sei a oferta e demanda. É uma questão de investimento e de análise geográfica e tudo mais. Né? Então, assim, isso envolve muito plano de negócios, pelo grau de investimento. Não existe muito a ideia de uma startup para produzir, por exemplo, uma cultura convencional. Talvez sim, se eu quiser lançar um tipo de tomate, de café, com um melhoramento, aí tudo bem, aí eu tenho que validar esse produto, né? Mas no ramo da agricultura, de um modo geral, as startups elas estão mais vinculadas à melhoria de serviço do que produto em si. Tá? Uma observação de um modo geral. Né? Bem, um outro aspecto interessante desse setor de startups, e que inclusive entre aspas, é um problema, é o conceito de benchmarking. O que é o benchmarking? Que a gente já discutiu, inclusive, nas aulas de marketing, se eu não me engano, lá atrás do nosso curso. Muito comum no mercado de startup. O que seria um benchmarking? Eu participei da Alim7, que é a empresa júnior do curso de Engenharia de Alimentos do campus. E aí a gente tinha que fazer muitos benches, né? E aí é sobre uma determinada área específica, como por exemplo prospecção, né? Que era uma das coisas que mais a gente teve que se readequar, né? Para poder fazer prospecção de campo, a captação de novos clientes. E aí eu correspondia com uma moça lá da Unicamp, né? Do GPEA, que era o grupo deles lá, né, de engenharia de alimentos deles de lá. E aí ela passava informações deles, trocava algumas informações do que eles faziam lá que davam certo para poder fazer essa captação.
né? Então, na rede de empresas juniores, eles fazem bastante benchmark, que é essa troca de ideias, troca de estruturas, né? Muitas vezes, às vezes ocorre até de um viajar para onde a empresa do outro está alocada, só para poder compartilhar esse conhecimento e vice-versa. Então, basicamente, uma troca de informação entre as estruturas organizacionais. Exatamente no modelo compartilhado, como você comentou bem, ou seja, é um processo de aprendizado a partir de algo implantado que obteve um certo êxito. Né? Então, por exemplo, eu vejo um processo que deu certo, eu copio esse processo para a minha organização, adapto a minha organização e, se possível, melhoro em cima. Né? A gente brinca o seguinte: vocês podem fazer benchmarking nas provas de vocês? O que acontece no TCC de vocês se vocês verem que aquele parágrafo do colega de vocês foi muito legal e vocês copiarem o parágrafo de vocês? Plágio, se você não citar a fonte, seria plágio. Exatamente. É a brincadeira que eu sempre brinco, a brincadeira que eu sempre falo. O benchmark nada mais é do que um plágio acadêmico, né? Olha que absurdo isso que eu estou dizendo. E quem trabalha com isso vai me criticar duramente, né? O que é o plágio? É você copiar a ideia de alguém e não citá-la, né? Ou mesmo que você cite, não é um plágio, claro, né? Mas você copiar a ideia de alguém. No mercado, não dá para eu copiar a ideia de alguém e citar. Como é que eu vou copiar? Eu copiei a sua ideia, eu estou te citando. Isso não existe. Porém, não existe nenhuma lei no mercado que proíba você copiar a ideia de alguém. Na verdade, existe sim, né? Existem todas as questões das patentes e licenças para evitar exatamente isso. Ou seja, garantir a propriedade intelectual de uma ideia, de um processo. Só que a gente sabe que isso muitas vezes não é seguido. Claro que se vocês copiarem um outdoor da Coca-Cola, provavelmente a Coca-Cola vai para cima de vocês. Mas se a Coca-Cola copiar de vocês, talvez isso vá para cima, depois de longos processos jurídicos. Né? E aí que entra um aspecto interessante, o que eu diria que às vezes é um tanto quanto antiético, muitas vezes, nem sempre, né? Muitas vezes. O que é o benchmarking? Eu copio as inovações dos concorrentes e inovo em cima da inovação. Claro que do ponto de vista evolutivo, a gente pode dizer que isso é positivo, porque há inovação em cima de inovação. Do ponto de vista legal, muitas vezes a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes a gente copia tecnologias e processos, inova em cima disso e ganha vantagem competitiva. Aí é sempre uma discussão do ponto de vista estratégico. Claro que quem inova primeiro, entra primeiro na praça, né? Quem chega primeiro, come primeiro. Então tem a vantagem de ser o protagonista, né? O criador. Mas isso nem sempre acontece. Então, às vezes a gente vê o criador, mas o criador nem consegue, por exemplo, gozar dos frutos. Exemplos práticos. Vamos para os exemplos práticos, principalmente no mercado de startup. Eu crio um aplicativo, Daniel, aprendizado de agronomia e aprendizado de engenharia florestal, aprendizado de técnicas de alimentos pelo aplicativo. Eu criei, junto com, 2, 3 colegas de vocês, e a gente lança na plataforma, Google Play. Aí uma grande empresa da área da educação vê esse aplicativo nosso, gosta da ideia, e o que faz? Copia o aplicativo e coloca uma campanha publicitária violenta em cima desse aplicativo. Qual aplicativo que vai bombar? O nosso, que tem um mês, ou o deles, que tem um mês, uma semana, com grana violenta na publicidade? Quem vai ser engolido por quem? É lógico que vocês serão engolidos por eles. Eu vou ser engolido. Aí eu entro com um processo por danos, né? Por plágio, né? Por plágio não, né? Por desrespeito à propriedade intelectual. Só que tem um detalhe, eu não tenho nem grana para poder criar uma licença. Ou então eu crio uma licença. Aí esse aplicativo racha de ganhar dinheiro, o que ele faz? Ele paga a indenização para mim. E ele ainda pode fazer, entre aspas, beleza. E ainda continua usando o seu aplicativo. Exatamente. Então, assim, esse exemplo que eu estou dizendo, ele acontece demais a todo momento. Principalmente no mercado de startups. E esse é um grande desafio. Quando você é pequeno no mercado de startup, você lança um protótipo interessante, esse protótipo ele pode ser validado ou não. Grandes empresas, muitas vezes, vivem a custas disso. De pegar pequenas ideias, copiar
e botar grana em cima, né? E isso nós estamos falando de aplicativos de empresas físicas, acontece a todo momento. É só vocês verem o fenômeno dos açaís, né? Lembrem as primeiras empresas de açaís que surgiram nas cidades de vocês, que era na minha cidade, aqui no sul de Minas, o açaí veio para cá, eu lembro certinho, né? Junto com o movimento do jiu-jitsu. Então, na década de 92, 93, que começaram a brotar os jiu-jitsus, principalmente por causa do UFC, aqui na minha cidade, né? Várias academias de jiu-jitsu, aí virou uma febre o jiu-jitsu. Os açaís vinham junto com os jiu-jitsus. E aí tinha ainda o apoio, né, na época da malhação, que também, né, começou aquela questão e tudo. Juntou tudo. Então veio os primeiros açaís, existe aqui até hoje na minha cidade, o primeiro açaí da cidade aqui. Só que dele surgiram vários outros açaís que inovaram em cima dele, copiaram o modelo, ó, vamos fazer uma coisa. Ele compra açaí, sei lá, do Pará, a gente vai comprar de São Paulo, vamos montar uma lojinha de açaí. Só que a gente vai inovar, a gente vai colocar leite ninho, a gente vai colocar não sei o que e tal. Inovou em cima do primeiro açaí da cidade. Isso acontece em geral, né? Exceto nos mercados que têm monopólio. Nos mercados monopolistas, esses indivíduos conseguem, até pela força do Estado, ter a exclusividade de um produto ou um serviço, né? Monopólio. E aí ninguém pode fazer, e aí, claro, existe um mercado paralelo, mas isso é crime, e há muitas vezes o uso do Estado para fiscalização do mercado paralelo, que é a questão do monopólio. Mas, enfim, mas tratando do benchmark é muito isso, é a capacidade de copiar ideias. O exemplo que você trouxe aí é muito interessante, que é um exemplo de um benchmarking compartilhado, isso é muito rico, uma lógica de cooperação. Claro que tem empresas que fazem isso, que compartilham, e aí não é nenhuma estrutura de plágio, é uma estrutura rica de trocas de saberes, de melhorias de processos. Mas quando se trata de empresas concorrentes, o benchmark muitas vezes é esse processo de copiar. Por isso que há um esforço muito grande de leis, né, no sentido de preservação de patentes e licenças. E aí, claro que a gente pode até discutir até onde essas leis são legais. Claro, são legais do ponto de vista de aprovadas, né? Mas até onde o conhecimento ele é propriedade de alguém? Ou toda forma de conhecimento ele é coletivo? Até onde alguém pode dizer que é dono desse conhecimento, sendo que essa pessoa usou de muitos outros conhecimentos herdados anteriormente? Aí, cai numa discussão, obviamente, do conceito de propriedade, mais uma vez, né? Agora não é nem a propriedade privada intelectual. Mas, enfim, até uma outra discussão que a gente pode trazer mais à frente. Pessoal, comentários com relação a essas observações aí, quem quiser trazer mais alguma coisa. Um outro elemento bastante interessante nas startups. As startups, essas organizações enxutas, elas podem fazer dinheiro, muitas vezes, na venda de um produto ou de um serviço, né, na melhoria de um processo, mas elas também, dependendo da plataforma, né, nesse modelo de startup, elas podem fazer muito dinheiro com o que a gente chama muitas vezes de data mining, né? O que é um data mining? Que é basicamente o que justifica o valor do Facebook no mercado, por exemplo. O que é um data mining? E por que muitas dessas startups de tecnologia valem tanto hoje no mercado de ações? Lembrando que as principais empresas hoje no mercado de ações basicamente são no ramo de tecnologia. As empresas mais valiosas do mundo hoje são no ramo de tecnologia. É uma coisa muito louca, ninguém poderia imaginar isso há 15, 20 anos atrás. Hoje, sim, as principais empresas do mundo e os homens mais ricos do mundo estão flertando com tecnologia, né? Só ver o Elon Musk, o Jeff Bezos, por exemplo. Eu sou um pouco averso do ponto de vista ético acerca do data mine. Tipo, eu falo isso por causa que eu já tive meus dados, um cartão de crédito meu que ele foi
Na verdade, foi fraudado, ele não foi clonado. E a fraude ela só foi possível através de um data mining. Se não fosse possível, se não tivesse essa captação de dados, não teria ocorrido. Só que, obviamente, né, foi descoberto a fraude, né? No aplicativo ele me notificou falando que eu estava fazendo uma compra lá em Los Angeles, né? E aí, e aí eu pensei, tá doido, nunca saí daqui, nunca fui para Los Angeles, né? Da onde, que loucura que é essa? E aí eu contatei direto o banco, e o banco, eles me forneceu, né? O atendente, ele foi bem simpático, ele falou comigo que era muito normal, justamente por causa do banco de dados serem invadidos e tudo, mas depois eu descobri que, na verdade, era quando eles vão fazer compartilhamento entre, por exemplo, um banco e o outro, que eles fazem isso, eles trocam, né, dados de um para outro, aí a criptografia ela fica vulnerável e aí vai lá um interceptador e consegue captar esses dados e aí ele pode, enfim, né, fazer um estrago com esses dados. Então, eu não acho que esse sistema de captação, muitas vezes, ele é, do ponto de vista ético, 100% confiável. Eu tenho um pezinho atrás para alguns dados, assim. Você tocou em questões centrais da discussão do data mining, né? O que é o data mining? E para chegar nesses pontos éticos que você está ilustrando bem aí. Data mining nada mais é do que mineração, mining de dados. Ou seja, antigamente, quando as pessoas iriam buscar ouro, pepitas de diamante, o que elas faziam? Mineração. Ou seja, aquela quantidade gigantesca de, sei lá, argila, terra, água, usava-se de peneiras para pegar o bom e passar, ou seja, né, para poder filtrar as pepitas de ouro e diamante, e assim vai. Um processo de mineração. Hoje, essa metáfora, data mining, mineração de dados, é a mesma coisa. Por quê? O volume de dados das redes sociais é a mesma coisa do que buscar uma pepita de ouro numa região de mineração. Há muita coisa. Mas a gente precisa minerar esses dados para pegar, entre aspas, os dados valiosos. E esse é o esforço do data mining. Nessa quantidade gigantesca de informações que nós fornecemos nas redes sociais, a gente precisa saber o que tem valor. E a partir do momento que a gente absorve aquilo que tem valor, a gente consegue comercializar isso que tem valor. E esse é o ponto fundamental nesse processo do data mining. E o que é a mineração dos dados? É pegar informações estratégicas sobre público-alvos e como que eu ganho dinheiro com isso? Vendendo. E aí eu posso vender diretamente para uma empresa que vai conseguir divulgar o anúncio dela para esse público direto, ou eu posso vender diretamente os dados brutos. Mas, por exemplo, o que o Facebook, o que o Google Ad faz? Que eles valem o que valem. O Google Ad, por exemplo, Ad Advisor, né? Na verdade é Advisor, se não me engano, que vem de publicidade. O Google Ad, ele facilita que você ofereça um produto ou um serviço para o teu cliente. Então, por exemplo, eu quero vender, sei lá, café orgânico, mudas de eucalipto para um consumidor. Quero vender mudas de eucalipto para homens de 40 anos interessados em investir em eucalipto. Dependendo do banco de dados do Google Ads, ele consegue me entregar esse anúncio para o público-alvo. Por quê? O Google sabe que ele consegue traçar pelo IP se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, a idade da pessoa. Ele consegue traçar qual é o aplicativo que a pessoa está usando. E ainda por cima, a partir do volume de compras, ele consegue traçar possivelmente a renda dessa pessoa. E ele consegue traçar o grupo de interesses de palavras-chave que essas pessoas estão procurando, se é um produtor ou não. Né? Então, quando eu quero fazer um anúncio, por exemplo, de mudas de eucalipto, pelo Google Ads, a chance de eu chegar no público-alvo é muito grande. É muito grande. Pelo volume de informações que o Google tem. Algo que há 20 anos atrás era inconcebível. Para eu chegar no produtor, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que descobrir quem eram os produtores da cidade, ou quem eram as pessoas interessadas em criar eucalipto para chegar e vender para elas, tete a tete quase. Ou fazer um marketing massa para tentar atingir um monte de pessoas e dessa massa pegar um grupo seleto, que era o que a gente via. Hoje não mais.
Hoje eu posso pegar um nicho específico, porque essas plataformas, pelo banco de dados, pelo data mine, elas conseguem triar e traçar perfis, divulgando anúncios de acordo com o público-alvo. Por isso que vocês, por exemplo, recebem anúncios muitas vezes direcionados aos públicos-alvos de vocês. Aquilo que vocês buscam, aquilo que vocês consultam. Né? Então, vocês fazem uma pesquisa, por exemplo, de uma geladeira, vocês vão passar uma semana recebendo anúncios de geladeira. Porque os algoritmos estimam que vocês estão interessados nesse tipo de anúncio. E isso vale rios de dinheiro. Isso vale pepitas de ouro hoje. Né? E eu consigo saber o que as pessoas querem e consigo ofertar serviços para essas pessoas. Antes de entrar nas questões éticas, esses dados são tão precisos que eu já até comentei com vocês aí, né, em outras lives nossas. Todo ano eu recebo o timeline do Google. E eu fico chocado, porque o timeline vai me dizer lugares que eu fui e que eu juro que eu não fui. Só que quando eu começo a tentar lembrar, eu fui mesmo. Antes da pandemia, o timeline me dizia quantas horas eu viajava de voo por ano, quantas horas eu viajei de carro, quantos lugares e estabelecimentos eu fui, uma determinada cidade. Coisas que é impossível a gente registrar, né? Aí que entra um aspecto interessante, aí agora entra as questões éticas, né? Com esse número de informações precisas que nem nós sabemos mais sobre nós, isso pode ser usado não só do ponto de vista comercial, sem a nossa autorização, como do ponto de vista político, que é o que nós estamos observando. E interferir num processo democrático. A partir do momento em que, a partir dos meus gostos e das minhas aptidões, eu posso sofrer campanhas publicitárias que podem induzir a eu acreditar numa ideia X ou Y. Ou pior, a partir de uma crença falsa que eu tenho, fortalecer a minha crença falsa a partir de anúncios e publicidades falsos, né? Então, é uma coisa muito séria. Por isso que os movimentos negacionistas, que sempre existiram, né? Sempre na história recente, têm ganhado força hoje. E o caso dos Estados Unidos, por exemplo, acho que eu até comentei aqui, está tendo um problema seríssimo de vacinação hoje nos Estados Unidos, porque sobra vacina, mas parte da população não quer se vacinar. E não quer se vacinar por acreditar em teorias que dizem que a vacinação é prejudicial. Ela é mais prejudicial do que benéfica. Algo que no Brasil, felizmente, isso ainda é fraco. Mas nos Estados Unidos hoje, o grande problema do avanço da variante Delta, vocês devem estar acompanhando lá, está relacionado a isso. E não é um fato isolado, né? Há vários centros de pesquisas que indicam grupos políticos utilizando de redes sociais para campanhas de negação da vacina, né? Com êxito. Isso tudo pago, né? E aí entra a questão do data mining aí, que são essas questões dos aspectos éticos e morais, né? Éticos no sentido do respeito ao consumidor e morais de transgredir leis, né? Transgredir leis para interesses próprios. Por isso que a gente pode dizer, essas empresas valem o que valem hoje. Não é por menos que essas empresas têm esse valor no mercado de ações, né? E são empresas que estão tomando poderes ali quase divinos, é quase um Deus, é quase um processo onisciente, sabe tudo, além de ser onipresente, está presente no nosso dia, né? E se bobear, onipotente, com poderes de interferência que pode acabar com a vida de alguém, né? Imagina se todos vocês descobrissem o que eu faço quando ninguém me vê fazendo, né? Como dizia o Capital Inicial. É que a minha vida não tem muita graça. Acho que se soubessem o que eu faço, vocês não teriam tanto interesse. Mas muitas pessoas públicas fazem coisas que ninguém pode ver o que você faz quando ninguém te vê o que você está fazendo. Esse é o perigo das questões dos data minings, né? E que pode decidir eleição, que pode arruinar com a vida de alguém, né? Enfim, isso ilustra por que as startups também têm valido tanto. Por quê? Muitas dessas startups, durante o processo de transação de um produto ou serviço, arquivam volumes de dados gigantescos
e ao arquivar volumes de dados gigantescos, utilizam algoritmos para mineirar esses dados e traçar perfis de consumidores, comportamentos, informações que são valiosas para grande parte dos negócios. Só abro aí para comentários para vocês, observações aí a respeito dessa questão do data mining, que dialoga diretamente com as startups. Algum comentário, gente? Observação? Estão acompanhando aí? Eu não estou vendo aqui a imagem, estou compartilhando minha tela, não sei se vocês estão acompanhando. Seguem acompanhando? Sim. Enfim. E nós temos, então, né? Então, esses são os desafios aí desses modelos de startup. Mas, enfim, é sempre interessante dizer que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas estruturas de modismos, né? Eu trago uma matéria que eu gosto de brincar com ela aqui, de uma professora da USP, achei um barato essa matéria, né? Sobre os modismos. Né? Ela é professora da USP de administração, então ela tem graduação, mestrado e doutorado em administração, e ela brincando que ela montou um negócio, né? Ela gastou 8 meses planejando o negócio e 9 para fechar. Ou seja, ela fez todo um plano de negócios e tudo mais, montou se eu não me engano, uma iogurteria com todo um conhecimento de administração, professora da USP, em 9 meses o negócio quebrou, né? Claro que depois ela analisou todos os erros dela. Ela colocou 65 mil e perdeu 40 mil no investimento. Aí ela brinca nessa matéria que ela fala o seguinte, depois vocês podem ler essa matéria aí, né? Ela vai analisar por que deu errado e tal. E ela brinca o seguinte, que toda vez que a gente abre um negócio, a brincadeira que ela fala a gente sempre tem que pensar o seguinte, não é se vai dar certo, mas é quanto que eu estou disposto a perder. Porque se eu considero essa dimensão como risco, e eu sei quanto que eu estou disposto a perder, eu já me planejo do pior dos cenários. E aí, claro, dando certo é lucro, logicamente. Né? Obviamente que no mercado de startup, a mortalidade é muito alta. A vantagem do mercado de startup é quanto eu estou disposto a perder, isso diminui substancialmente. Diferente desse negócio que ela trouxe aí a respeito de uma loja física, de iogurte, que era uma moda na época que passou, né? Esses frozen de iogurte aí que passou. Então tem muito modismo, a gente vê muita estrutura de modismo, e que são sempre desafios. A abertura de negócios é sempre um desafio, é sempre uma aposta. Abrir um negócio é sempre uma aposta. E o mercado de startup, ele possibilita essa vantagem pelo fato do grau de investimento em termos de recursos financeiros e tempo ser pequeno. Por isso que ele é atrativo. Porém, cai aquelas questões que a gente comentou. Tem uma taxa de mortalidade muito alta, tem sempre esses riscos de ser apropriado por grandes empresas, que rapidamente copiam as ideias de vocês e lançam com campanhas publicitárias fortes, né? Enfim, tem todos esses mais, porém. Mas nada impede vocês, eu sempre digo, né? Na área de vocês ali, quem domina as questões de programação, ou tem amigos, né? E desenvolvam esses tipos de aplicativos, né? Nada impede, se vocês estão dispostos a perder o tempo no sentido do esforço da programação em si para a elaboração de um determinado produto ou serviço. Quando se trata de plano de negócios, aí eu sempre considero essa questão da importância do custo que vocês vão colocar num produto ou num serviço, né? Geralmente no investimento de um produto ou um serviço. Então, na minha opinião, a análise de um plano de negócios ela é fundamental a depender do valor que vocês vão investir e apostar, né? E principalmente se vocês estão apostando com dinheiro emprestado. Então, aí o risco aumenta. E aí esse tipo de análise ela exige um cuidado maior aí. Mas, enfim, a pergunta que eu sempre brinco na prova, eu sempre pergunto, plano de negócios ou organizações enxutas? Qual modelo adotar? Qual deles é o melhor?
Qual deles é o melhor? Essa é a pergunta. O que vocês responderiam ali de rapidamente, de supetão, como diziam antigamente? Que depende do risco que você está disposto a assumir. Isso é uma questão, essa questão que você comentou é fundamental. Como assim o melhor? O melhor vai estar relacionado de acordo com o meu objetivo, né? De acordo com a aposta que eu quero incluir. Então, o grande problema, entre aspas, da administração é que não existe o melhor, né? Ou seja, claro que há processos que são fundamentais, mas aí que entra o aspecto da arte, do feeling, né? Ou seja, nós vimos aqui no curso um conjunto de ferramentas de gestão de pessoas, por exemplo, com técnicas completamente diferentes, estratégias, essas questões hoje aqui de plano de negócios e os modelos de organizações enxutas, mas não tem o melhor. O melhor é o objetivo que eu estou traçando para o contexto que eu estou analisando, né? O grande ponto a pergunta, na verdade, ele envolve o seguinte: para quais contextos é interessante um plano de negócio e para quais contextos é interessante um modelo de startup? Quais são os benefícios e limitações de cada uma dessas duas ferramentas para o meu negócio? Acho que essa é a questão fundamental a ser dissertada aí, né? Compreender as vantagens de cada uma dessas ferramentas e as suas readequações e limitações. Esse é o ponto central da reflexão sobre plano de negócios e sobre os modelos de startups. Comentários, pessoal? Ninguém? Não, professor. Pode continuar, Daniel. Beleza? Eu vou até gravar uma live sobre isso, né? Mas eu queria mostrar para vocês um modelinho hoje que tem sido utilizado dentro dessa lógica de organizações enxutas enquanto ferramental, que é o que a gente chama do modelo Canvas. Eu vou finalizar a aula só mostrando esse modelinho para vocês aí, beleza? Como eu estou em outro computador, aquela estrutura de apresentação que eu havia montado, eu não estou com ela aqui. Então eu vou ter que abrir a minha imagem. A tela está compartilhada, né? Vocês estão vendo a tela, né? Ou não? Eu parei de compartilhar. Não, você Parou. pode compartilhar. Parei de compartilhar. Tá. Eu vou abrir uma imagem aqui e eu vou explorar o modelinho Canvas para vocês verem aqui, que é o que tem sido utilizado hoje para elaboração rápida de ideias, né, de protótipos de negócios. Vocês vão ver, claro, que ele dialoga com o plano de negócio, mas é muito mais simples. Só um minuto aqui. E a gente finaliza com esse modelo Canvas aqui. Estou só abrindo aqui, ó, buscando uma imagem um pouco melhor aqui. Vou compartilhar minha tela, vocês digam, por gentileza, como é que está a visualização aqui. Estou tentando pegar uma imagem maior, mas eu sempre tenho que entrar no site, esse que é o problema. Vocês estão vendo minha tela aqui? Estamos. Tá. Aqui, beleza.
Isso aqui está melhor. Quero pegar uma imagem um pouco mais ampla aqui. Vou fechar isso aqui. Estão conseguindo ver? Está muito pequeno. Como é que está a imagem para vocês aí? Aqui para mim tem como eu dar um zoom, então tá dando para ver. Aqui tá normal para mim também, professor. Tá dando para ver de boa. Estão conseguindo ver, né? Tá. Tá, então beleza. Isso aqui é o modelinho Canvas, que a gente chama. Canvas é uma tradução aí, talvez bem literal, de tela, né? Ou seja, nessa lógica de startup, não dá, muitas vezes não se faz um plano de negócio sistematizado. Mas algumas perguntas chaves que vocês podem colocar nessa tela, numa única página, que apresenta a ideia de um negócio, tá? Seja ele na área de informação, de produto, de serviço, um aplicativo e assim vai, tá? Quais são as perguntas chaves para responder se esse negócio tem potencial ou não? A primeira delas é a seguinte: o que é o meu negócio? Tá? O que é o meu negócio? O que eu estou propondo? Ou melhor, né? Qual que é o valor do meu negócio? Muitos gostam de responder da seguinte forma: o que o meu negócio que eu estou lançando no mercado, ele traz de valor? Né? O que ele tem, muitas vezes, e aí a gente vai falar no âmbito da estratégia, se eu não me engano, a gente até comentou durante o curso, que a gente chama da cadeia de valor agregada, né? Ou seja, o que tem de diferencial no meu negócio? Ou muitos gostam de dizer hoje nesse mercado online, o que o meu negócio traz de valor, o que ele resolve de problema, né? Mas a pergunta-chave é essa: o que é o meu negócio? Ou seja, o que ele tem de valor? E aí vocês podem até detalhar, né, o que ele tem de diferencial. E aí esse diferencial pode ser o seguinte: olha, é um produto muito barato, eu vou entrar com um produto muito barato no mercado, ou é o único produto no mercado, isso é muito difícil de acontecer, né? Mas é o único produto no mercado. Quando é o único produto no mercado, que eu já comentei com vocês aqui no curso, eu imagino, de duas ou uma. Ou eu descobri a última Coca-Cola do deserto, ou não tem demanda, né? Geralmente é muito difícil, mas acontece. Às vezes de ser ali a única solução em uma determinada cidade, por exemplo, principalmente uma cidade pequena e tal. Ou então, o que é o diferencial do meu produto, do meu serviço? Entrega rápida, a logística é o diferencial, ou o diferencial é o sabor, o valor agregado, a qualidade do produto, e assim vai, tá? Então a questão-chave é o seguinte: qual que é a proposta de valor? O que o meu tem de diferencial, né? Em comparação com a concorrência, ou se não tem concorrência, o que eu estou ofertando? Número 1. Número 2, questão fundamental: para quem? Para quem é basicamente o seguinte: quem é o meu público-alvo? Quem eu estou atendendo? Quem será beneficiado deste valor? É uma outra empresa? Ou é uma pessoa física? Né? Se é uma outra empresa, a gente chama muitas vezes, né, de mercados entre duas empresas, né, que eles chamam de B2B, né, business to business, negócios para negócios, ou seja, eu estou vendendo para outra empresa. Se é cliente, eles chamam de B2B, né, muitas vezes. Ou B2C, na verdade, né, B2Customer, que na verdade está linkada a consumidores, muitas vezes. Mas, enfim, quem que é meu público-alvo? E é a questão fundamental, principalmente nos mercados de startups hoje. Pelo volume de informações, a gente consegue hoje facilmente segmentar o público-alvo. E existem, quem faz curso online hoje de redes sociais, de Instagram, essas coisas, observa uma ferramenta que eles chamam de persona. O que é a ideia da persona hoje? Alguém já ouviu falar dessa ferramenta muito usada nos cursos online de persona? Eu já ouvi falar, professor, mas eu não entendo muito bem, não. Eu acho que seria uma imagem para poder divulgar. Eu sempre vejo falando a persona que vai, tipo,
fazer uma divulgação, tipo, por exemplo, no caso do marketing usado para o Ricardo Eletro, o finado Ricardo Eletro, né? Eles usavam a persona do Ricardo lá, que chegava e falava, tipo, que cobre qualquer oferta, aquela coisa toda. Então tinha uma identidade, né? E hoje, no caso do Magazine Luiza, eles têm utilizado a persona da própria Luiza como referencial de sucesso e tudo mais. Seria isso? Você ilustrou duas questões são muito importantes na questão do próprio marketing, da estratégia, né? Uma delas é a gestão da marca. Esses exemplos que você trouxe, que representam não só o slogan da empresa, mas o logo da empresa, cria um personagem. Isso tem um aspecto fundamental do ponto de vista do marketing, e isso está relacionado com a identidade da empresa. Agora, a identidade da empresa, ela se constitui muitas vezes a partir da compreensão do teu público-alvo, do teu cliente, que aí entra a questão da persona. O que é a persona em si? É desenhar um tipo ideal de cliente. Por exemplo, eu vou vender suplementos de academia para homens. Qual é o tipo ideal? Homem, jovem, que quer ganhar bíceps, tríceps, peitoral, costas, que vai na academia todo dia, que controla o consumo de álcool semanal e bebe vodka no final de semana para não ter barriga. Eu estou traçando um perfil de um protótipo de público-alvo. Agronomia, fazendeiro, sei lá, meia-idade, com caminhonete, que possui uma casa na zona urbana e na zona rural, que gosta de música sertaneja. Estou pegando um exemplo bem estereotipado. A ideia da persona é estereotipar o cliente. A gente sabe que o cliente não é isso, todo mundo da mesma forma. Mas qual que é o esforço da persona? Criar um personagem, e aí esse personagem ilustra o quê? O esforço de segmentação. De tentar chegar o mais próximo possível quais são os hábitos e comportamentos desse meu consumidor. Isso tem sido muito usual, até para que a pessoa, quando for fazer o marketing dela, nesse relacionamento, para quem, na hora de apresentar o valor, ela consiga usar uma linguagem adequada a esse público. Então, essa é uma relação direta usada na questão da segmentação. Isso vai interferir no canal, ou seja, como que eu vou chegar nesse cliente? Seja para entregar o produto, seja para entregar a mensagem. E como que eu vou me relacionar com esse cliente? O que esse cliente gosta? O que o meu produto, o meu serviço, vai trazer de valor agregado para que esse cliente fique fiel à minha proposta? Então, eu preciso saber muito bem quem que é esse cliente, quais são os gostos, quais são os comportamentos, para que eu consiga estabelecer um canal de comunicação com esse cliente. E esse canal de comunicação ele tem que estar relacionado com o que o cliente espera do meu produto. Por isso que os bancos de dados valem tantos. Por isso que vale tanto. Porque eu vou vender algo e eu consigo, através, por exemplo, da compra de bancos de dados, dos data mining, saber exatamente quem que é o meu cliente. Exatamente quem que é o meu cliente. Né? Então, essa é uma questão bastante interessante na hora de elaborar aí uma ideia. Tá? Principalmente em mercados online, porque mercados online nós estamos falando de redes sociais, que os canais são essas redes sociais, e o relacionamento. Eu crio um vídeo no YouTube que eu falo diretamente para o meu cliente. Né? Então, é uma outra forma de relação. Por isso que compreender o cliente é um processo fundamental. Beleza? Alguma observação, comentário com relação a isso? Não, compreendido. Tá. Respondido o que é o meu negócio, que é a ideia central, para quem, e aí eu compreendo e detalho muito bem a persona do meu cliente, como eu vou chegar nesse cliente, como que eu vou me relacionar com ele, qual que vai ser o meu diferencial em relação aos meus concorrentes. É importante delimitar as questões operacionais agora, ou seja, quais serão as atividades principais? O que eu vou ofertar? Né? Já que eu sei o meu produto, como é que vai ocorrer esse produto? O que eu vou precisar? Quais são os recursos fundamentais? O que eu vou ter de parcerias ou não para ofertar esse meu produto?
Eu vou usar de uma estrutura terceirizada para entrega ou eu vou fazer entrega? Eu vou produzir ou eu vou contratar alguém para produzir? Eu vou ter uma estrutura de terceirizados ou eu vou realizar todo o processo produtivo? Né? E muito, né? Nessa ideia do como, né? O que é o meu produto-chefe? O que é o meu carro-chefe? Onde que eu vou fazer dinheiro aqui nesse processo? Tá? Isso entra muito nas questões da administração da produção, que a gente viu aqui ao longo do curso, né? Como vai ocorrer o processo produtivo, quais vão ser os meus diferenciais na qualidade do produto ou na qualidade do serviço, e assim vai, né? Se vai ser um produto em larga escala ou em pequena escala, se eu vou enfatizar o preço ou o atributo da qualidade. Isso tudo vai estar relacionado com o valor que eu vou passar. Mas, a partir do valor, isso vai interferir nos processos produtivos, né? Quais são as atividades centrais e como que eu vou lidar com o processo produtivo. Alguma observação com relação ao como? Nope. Beleza? Tá. E aí, não menos importante, definido o que é a minha ideia, definido como que eu vou me relacionar com os meus clientes e como que eu vou gerir o meu negócio do ponto de vista do produto e do serviço, eu preciso saber o seguinte: quanto que vai sair essa brincadeira? Qual que é a estimativa de custos? Aí aqui, claro, aqui é uma coisa bem mais rudimentar do que um rígido processo de plano de negócios. Mas isso exige o quê? Uma noção básica de custos. E eu preciso saber, até na hora de apresentar a minha startup, por exemplo, para o investidor anjo, né? Que isso é muito comum nesse mercado de startup. O que é um investidor anjo? São pessoas que apostam em startups. Então, são pessoas que muitas vezes destinam uma grana para que essa startup se concretize, por exemplo, para que esse negócio se concretize. Está falando de startup, isso pode ser um negócio físico também, não precisa ser um negócio necessariamente virtual. Mas esse modelo aqui está muito vinculado aos negócios virtuais, até uma loja virtual, um e-commerce. Ou seja, quanto que eu vou gastar para colocar para rodar essa proposta aqui? E, não menos importante, de onde virão as minhas fontes de recursos para concretizar isso? Eu vou pedir um empréstimo, eu vou pegar uma grana emprestada, eu vou buscar um investidor anjo, ou o que eu tenho de dinheiro dá conta para rodar esse negócio inicial. Tá? Então, isso aqui é o modelo Canvas. Perguntas rápidas, com respostas rápidas, bastante objetivas, para que eu apresente uma ideia em menos de 5 minutos. Né? Isso, claro, para atrair investidor. Mas a ideia, ao mesmo tempo, isso pode ser uma apresentação só para mim. Eu estou com uma ideia de montar um aplicativo. Então, eu uso esse modelinho aqui, com perguntas chaves, elaborando perguntas rapidamente, para traçar a viabilidade desse negócio, sem necessariamente ir a campo, fazer entrevistas e compreender com detalhamento todo um documento de plano de negócio. Claro, se vocês chegarem num banco com isso aqui, dificilmente o gestor do banco vai te emprestar 50, 100 mil reais. Jamais. Ele vai dizer, a ideia é legal. Agora, coloca essa ideia sua num plano de negócios. Eu quero essa estrutura de custos totalmente detalhada, estimativa de faturamento mensal, estimativa de capacidade produtiva, eu quero um detalhamento de toda a estrutura física, eu quero uma pesquisa de mercado que mostre que a proposta de valor tem demanda. Eu quero que você mostre que isso tem demanda. Né? Eu quero que você trace o universo do público-alvo, quantas pessoas são. Né? Eu quero que você levante todos os custos dos canais, enfim. Né? Um banco, muitas vezes, vai exigir, quando você é pequeno, logicamente, né? Um rico detalhamento de plano de negócios aí. Mas esse é o modelinho Canvas utilizado aí, que a gente vê hoje no mercado, tá? Esse modelo Canvas aí, e ele é uma tentativa de, a partir de perguntas-chave, apresentar uma ideia inicial de um produto ou um serviço no mercado. Comentários, observações, pessoal?
Comentários, observações? Não tem não, professor. Nope. Beleza. Bem, volto a dizer, isso também poderia ser discutido quase como uma outra disciplina, né? Mas assim, como o nosso esforço aqui ele é bastante introdutório dessas ferramentas, vou finalizar aqui a nossa gravação com essa observação, lembrando que irei gravar outros conteúdos explorando essas ferramentas ali, e particularmente considero bastante interessantes aí para vocês, beleza? Só finalizando a gravação aqui.